Glória a Deus, querido, a paz do Senhor para você, meu amado. Deus te abençoe demais. Há muitas pessoas querendo saber de verdade qual é o seu propósito. Deus tem um propósito, sim, para mim e para você nessa vida. E essa pergunta fica dentro de nós por muitas pessoas que não sabem qual é o propósito de vida dela, para que ela existe. Quer dizer, há muitas pessoas que passam provações, que passam adversidades, que passam lutas, que passam provas, que passam dificuldades e por isso muitas vezes elas se questionam qual de verdade é o seu propósito. E se Deus tem um propósito na sua vida, com certeza há um grande propósito de Deus para você. Há um grande propósito de Deus para a minha vida. Há um grande propósito de Deus para as nossas vidas, que cremos que somos conduzidos por este Deus que tem milagre, que tem vitória, que tem bênção para mim e para você. Por isso, em nome de Jesus, se você quer receber essa palavra, fique comigo até o final desse vídeo. Desde já eu te peço, deixa o seu like nesse vídeo e compartilha muito ele. E se você chegou agora, já se inscreva no canal e clique no sininho ativando a opção todas para que você possa receber mais conteúdos como esse e ser edificado para a glória e honra do nome de Jesus. A palavra que eu quero compartilhar com você está em Romanos capítulo 8, verso de número 28. Olha o que diz a Bíblia. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, de que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age para o bem daqueles que o amam, que foram chamados segundo o seu propósito. Qual é o meu propósito de vida? O meu propósito de vida, o seu propósito de vida, o nosso propósito de vida é cumprir com o propósito que Deus tem preparado para nós. É aí que muitas pessoas se enrolam, é aí que muitas pessoas se perdem, e é aí que muitas pessoas desviam, desistem e perdem o propósito de Deus, porque na verdade elas começam a confundir o propósito de Deus com o seu propósito. O propósito de Deus, ele é para aqueles que foram chamados segundo aqueles que Deus os chamou para vivenciar a sua vontade, o seu querer. Ah, pastor, mas eu estou vivendo provações. Ah, pastor, mas eu estou vivendo lutas. Queridos, escute uma coisa. Quem é que na Bíblia foi chamado por um propósito de Deus que não vivenciou provações, que não vivenciou lutas, que não vivenciou crises, que não vivenciou adversidades? E fala um personagem que não passou por provação. Todos eles, e aqueles que têm um propósito maior de Deus sobre a vida deles, são aqueles que enfrentaram lutas ainda maiores. Olhamos para o maior de todos, chamado Jesus. Talvez você conheça esse. Jesus, o propósito dele era cumprir com o propósito de Deus aqui na terra. O tempo todo, quando alguém chega para Jesus, ele fala: eu estou aqui, quem vê a mim, vê o Pai. Quer dizer, ele sabia que tinha um propósito, e o propósito dele era cumprir com aquilo que o Pai o chamou, para aquilo que o Pai o designou, para quê? Para morrer na cruz, para resgatar a humanidade, para perdoar as pessoas, para levantar discípulos, para conduzir, para manifestar a glória de Deus aqui na terra, fazendo discípulos, fazendo pessoas semelhantes a Ele, para que vivenciasse uma vida de testemunho de milagre. Esse era o propósito de Jesus, era salvar vidas, era restaurar pessoas. Qual era o propósito de Sansão? O propósito de Sansão era destruir com a obra dos filisteus, vivenciando a promessa, o milagre e a vitória de Deus em nome de Jesus, onde é que ele estivesse. Mas o que ele faz? Ele perde o propósito. Em vez de vivenciar o propósito de Deus, ele começa a viver o seu propósito. Qual que era o propósito de Sansão? Fazer aquilo que agradava o coração dele, aquilo que a vontade dele era interessante. Os pais orientaram dizendo que ele era nazireu, que ele era consagrado, que ele era escolhido, que ele não podia se envolver com pessoas que serviam a outros deuses, mas ele não sequer deu atenção a isso. Fez e cumpriu o seu propósito pessoal, e não o propósito da qual ele foi chamado, que é o que o Senhor nos fala aqui em Romanos 8. Este é o propósito a qual Deus nos chamou, para manifestar a sua glória, para manifestar o seu poder, para manifestar aquilo que Ele tem reservado para nós, que são grandes promessas e grandes milagres. Quando nós cumprimos com aquele propósito a qual fomos chamados, nós estamos fazendo de verdade aquilo a qual Deus nos escolheu. E isso é eu e você entender, isso é eu e você compreender, eu e você perceber que temos um propósito de manifestar a sua glória, de manifestar o seu poder, de manifestar o seu milagre. E quando nós entendemos isso, nós simplesmente fazemos aquilo que Deus nos chamou, o que é a vontade dele, o querer dele, não o nosso querer, não a nossa vontade, não o nosso pensamento, não a nossa ideia. Entenda, quando Sansão ele faz isso, ele destrói com a sua vida, ele perde a sua visão,
ele perde o foco, ele perde a direção, ele perde de verdade o propósito e o sentido maior, que era vivenciar a vontade de Deus na sua vida. Quando nós vivenciamos este propósito, nós estamos cumprindo o qual o Senhor nos chamou, ainda que nós não entendamos, ainda que seja dolorido, ainda que seja difícil. Há muitas pessoas que estão passando crises, estão passando provações, estão passando por perdas, por dores, estão questionando, será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus me abandonou? Será que Deus não se lembra mais de mim? Quer dizer, o propósito de Deus não tem a ver com eu e você não passarmos por luta. O propósito de Deus não tem a ver com que eu e você não enfrentar dificuldade. Pelo contrário, todos aqueles que tinham propósitos, todos eles vivenciaram grandes lutas, grandes provações, grandes perdas, grandes dificuldades, mas manifestaram a vontade do Pai aqui na terra, mas manifestaram a vontade de Deus, que era cumprir com o propósito da qual foram chamados. Escute, o seu propósito é cumprir com a vontade de Deus. O seu propósito é você obedecer à voz de Deus e vivenciar a sua glória na sua vida, a qual Deus te chamou, a qual Deus te escolheu, para que o poder dele, para que a glória dele seja manifestada sobre nós. Infelizmente, muitas vezes nós nos perdemos, pense nisso, quando estamos enfrentando lutas, quando estamos enfrentando dificuldades, quando estamos enfrentando provações, quando estamos enfrentando problemas, quando estamos enfrentando perdas, quando estamos passando por momentos em que sai do nosso controle e que sai do nosso propósito, da nossa segurança. E aí nós pensamos que Deus perdeu o controle de tudo. Escute uma coisa, não. Talvez você olhe para a sua vida, grandes crises, grandes perdas, grandes provações, mas está tudo no controle e no propósito de Deus. Daniel foi para dentro da fornalha, dentro da cova, e Deus estava no propósito de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego foi para dentro da fornalha e estava no propósito de Deus. Quer dizer, Jesus foi para a cruz e este era o propósito de Deus. Acredite que ainda que você esteja passando dores, provações e perdas, Deus está no controle de tudo. Por isso, o propósito é a gente conhecer, reconhecer e glorificar o nome dele, adorando e dizendo que ele é fiel, que ele é santo, que ele é poderoso, para a gente vivenciar a sua direção e o seu querer nas nossas vidas. Volte a vivenciar o propósito, o querer e a vontade de Deus sobre a sua vida, porque é este o propósito que ele tem para a sua vida. Quando eu e você vivenciamos o propósito, nós não tememos as provações, as lutas ou as adversidades, nós vivenciamos o seu propósito na íntegra. Por isso, receba esta palavra no seu coração. E como eu digo sempre, nunca desanime, nunca desista e nunca se esqueça que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus te abençoe e fique na paz.